Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Eu lembro a você que você pode nos assistir pela internet, no www.tvcomunitariatudojunto.rio. A gente deixa aí o nosso telefone e o nosso e-mail aí na tela para você interagir com a gente. Ajude a fazer a programação da TV Comunitária do Rio. Mais uma vez, nós estamos aqui com o professor José Carlos de Assis, professor, economista, jornalista. Nós já debatemos com o professor aqui os diversos assuntos aí da economia, da política no Brasil. E eu queria hoje que o professor falasse um pouco sobre a repercussão e o conteúdo da fala do Vaticano, nas palavras do próprio Papa, sobre a realidade da economia, da política econômica mundial e o que isso tem ajudado ou não a população mundial. Obrigado, professor, por mais essa presença aqui na TV Comunitária. Obrigado, Moisés. Esse documento é um vigoroso ataque sobre o sistema financeiro especulativo, aquilo que os economistas chamam de financiarização da economia. É um documento surpreendente, quando vem do Vaticano, aprovado pelo Papa Francisco, né, numa forma que não se esperava, porque geralmente as igrejas, não só a Igreja Católica, elas têm uma abordagem muito conservadora dos problemas econômicos. No entanto, esse documento, ele deslinda a situação econômica mundial, com foco, sobretudo, na crise de 2008, que é uma crise cujas repercussões são ainda hoje muito grandes, sobretudo na Europa. Então, é um ataque violento sobre a financiarização da economia mundial. O que é a financiarização? Um sistema financeiro normal, você tem pessoas que têm dinheiro, têm lucro e que não querem investir imediatamente, colocam nos bancos e os bancos intermediam a operação emprestando para os que querem investir. Esse é que é o sistema normal financeiro. O que aconteceu a partir, sobretudo, dos anos 80 para cá, é uma escalada na financiarização da economia, ou seja, as operações que estão à margem da economia real, a economia objetiva, a economia de produção e de comercialização. Então, você tem um sistema financeiro que gira em torno dele próprio sem pousar na economia real. Ele é um sistema estupidamente especulativo, né, contra os interesses da maioria do povo e, sobretudo, concentrador de renda, porque na medida que esse dinheiro passa a circular exclusivamente na órbita especulativa, ele gera uma concentração de renda brutal, porque ele está descolado da produção. Ele não contribui para a produção, ele contribui exclusivamente para o aumento da própria financiarização. Isso, professor. Eu peço licença aqui só para informar aqui aos nossos telespectadores desse documento que o professor aqui nos traz e que tem um nome bem grande, assim, você, se quiser se aprofundar, ler e pesquisar na internet. O documento é de janeiro de 2018, Congregação para a Doutrina da Fé, Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Castério é departamento, mas é o nome oficial, então por isso que a gente está lendo como é escrito no documento. E considerações para um discernimento ético sobre alguns aspectos do atual sistema econômico financeiro. É desse aí que você pode puxar na internet, não precisa do outro, de Casqueiro. Então, considerações para um discernimento ético sobre alguns aspectos do atual sistema econômico financeiro. Se você pesquisar, você vai encontrar. Professor, vamos tentar traduzir essa primeira colocação que o senhor fez aqui. O senhor quer dizer que os bancos surgiram exatamente porque existe a economia real, existe a produção, existe o comércio, etc. Isso fez uma acumulação
de recursos que nem sempre são invertidos para novas indústrias e tal. Então, eles trabalham através de bancos para poder financiar outras atividades de quem não tem dinheiro. Isso. E o que o senhor está dizendo é que dos anos 80 para cá, os bancos é como se pudessem sobreviver só com os bancos, né? Como se não tivesse mais a economia real e eles ficassem dinheiro com dinheiro, etc., fazendo essa manipulação. É isso que no linguajar mais comum se fala de especulação, de jogatina, etc., no sistema bancário? Eu vou te dar um exemplo. Tem um instrumento que os bancos inventaram que se chama Credit Default Swap, né? Crédito para troca de falência. Uma coisa, isso não é traduzido em geral, mas a tradução mais ou menos é essa. O que é isso? Você tem uma empresa que não tem nada a ver com a operação que está sendo feita. Eu faço uma operação com um banco e aposto na quebra da sua empresa. Se a sua empresa quebrar, realmente, eu ganho dinheiro. Se a sua empresa, que não tem nada a ver com essa operação, não ganhar, eu perco, né? Essa é que é a operação, e o banco ganha. Então, o sujeito tem um interesse tremendo em que a empresa quebre, se ele vai ganhar com a quebra da empresa. Peraí, mas professor, eu posso acreditar, é isso mesmo? É isso mesmo, pô. É isso, rigorosamente isso, né? Então, comparando com a loteria, por exemplo, assim, esse negócio de loteca, etc., os caras trabalham o campeonato que está correndo lá e ele diz quanto vai ser o resultado. Então, seria isso. Então o cara torce contra o time do Flamengo e tal, só para poder ganhar o dinheiro. Não tem nada a ver com futebol, não tem nada a ver com o campeonato. Tem a ver com a aposta que o cara fez, que alguém vai ganhar ou que vai perder. Então, isso, né, na essência do sistema, quer dizer, isso dentro do coração do sistema é um absurdo. Porque isso é generalizado. Esse Credit Default Swap, ele foi uma das principais causas da quebradeira de 2008, da crise financeira de 2008. E como é que se expressou isso em 2008? Era na questão dos imóveis nos Estados Unidos? Explica um pouco. Não, no caso dos imóveis foi as chamadas títulos subprime, né? Título abaixo da confiança, tá certo? O que eles faziam com esse título? Você tinha, em vez de você pegar uma hipoteca feita em cima de uma casa, você tem uma casa, vende a casa, hipoteca a casa no banco. Pega o dinheiro, hipoteca a casa no banco. O banco está com aquela... Deixa o imóvel como uma garantia daquilo que você pegou. Exatamente, aquele imposto. Aí o banco pega, normalmente ele pegaria e comercializaria essa hipoteca para uma outra pessoa. Então ele passaria, quem seria o credor da hipoteca já não seria mais o banco, mas uma terceira pessoa. Mas isso não, quer dizer, o que eles fizeram é um absurdo, porque eles fizeram o seguinte, eles pegaram várias hipotecas, sem uma avaliação de crédito muito rigorosa, juntaram as várias hipotecas, picotaram em títulos diferentes e comercializaram no mercado esses títulos picotados, sem nenhuma relação, para valer, com o bem na original. E com nenhum bem específico. Não, né? nenhum bem específico. Era como se fosse um fundo, né? Tudo fundo, exatamente. Então, esse é o prime, quer dizer, o sistema subprime. Tem outras invenções, quer dizer, chama de criatividade do sistema, né, bancário, né? Quando, em 2008, 2009, o Obama, apavorado com aquela situação que foi a crise de 2008, uma crise brutal, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Só para tentar salvar o mercado financeiro, foram 15 trilhões de dólares. Só no caso reanimar o mercado real, através da política fiscal, foi 7 trilhões e meio de dólares. Então, foi uma coisa brutal. Então, todo mundo dizia o seguinte, como é que aconteceu isso? E não pode acontecer de novo. Então, o não pode acontecer de novo foram iniciativas para você regular o sistema dali em diante. Então, o Obama tomou a iniciativa e juntou lá um deputado e um senador, porque lá o presidente não pode ter iniciativa legal, de legislação, e colocou lá um projeto de lei que logo que saiu, foram 4 mil, a regulamentação dele, 4 mil páginas. Uma coisa absurda, tá certo?
por causa da influência do Wall Street, né? Excepcionava daqui e tal. E tinha uma provisão que era fundamental, que restaurava uma decisão que fora tomada por Roosevelt na Grande Depressão dos anos 30, que era separar o banco de investimento do banco comercial no mesmo conglomerado. Por quê? O banco comercial ele opera com dinheiro do público, dinheiro do povo. O banco de investimento é com aplicadores. Eu quero aplicar, quero ter um título de aplicação, faz investimento. Se o banco comercial injeta recursos no banco de investimento, ele está tomando uma iniciativa especulativa, porque o banco de investimento, por definição, especula. Mas não especula com dinheiro. Em geral, não deveria especular com o dinheiro do povo. Tem que especular com o dinheiro dele, que captou, o investidor nele é que sabe, que corre o risco, quer correr o risco. Bom, um dos funcionários mais autorizados em matéria financeira dos Estados Unidos, que é o Paul Volcker, que foi presidente do Banco Central, introduziu na legislação, reintroduziu na legislação a ideia, é uma lei chamada esqueci aqui o nome dele, Glass-Steagall, que tinha introduzido essa separação. Eu acho que Clinton restaurou, permitiu a fusão de novo. E em 2008, 2009, você tentou colocar de novo a separação. Os bancos não deixaram. Wall Street é muito poderosa. Você está no ápice da financiarização. E o argumento dele é o seguinte: eu não posso fazer isso porque senão o meu sistema bancário perde competitividade no mundo. Essa é que é a conversa. Essa conversa é usada em todos os lugares. Né? Quando, na verdade, no fundo, a coisa é muito mais simples, quer dizer, é uma questão de poder. Poder. Você hoje não regulamenta o sistema bancário americano, mas não tem como. Porque o poder político de Wall Street é muito grande. Ele compra senadores, porque lá, a compra é oficial, na base do sistema de lobby. Né? Aqui foi na margem. Né? Agora, lá não. O grande capital tem poder dentro do Congresso direto, pela compra, pela patrocínio de campanhas dos senadores e deputados. Né? Então, não deixaram passar esse importante. Inclusive, em vários estados norte-americanos, sempre só tem um candidato ao Senado, né? Porque o valor é tão grande que se gasta na campanha que, às vezes, não tem nem disputa, né? Exatamente. Mas, então, quer dizer, eu acho que outra coisa importante também, que é uma crítica violenta do documento, são as agências de risco. Essas agências que dizem que o Brasil caiu, que não sei quem caiu, né? Atacam quer dizer, na verdade, hoje, depois que o FMI deixou de ser importante no mundo, porque os países começaram a fazer grandes superávites comerciais e superávites no balanço de pagamento e ter grandes reservas, como o Brasil, que tem quase 400 bilhões de dólares em reservas, o FMI não apita muito na economia interna dos países. A não ser por causa de alguns vira-latas que tem por aí que querem seguir as orientações do FMI, independentemente do interesse nacional. Mas quem substitui o FMI? São as agências de risco. Elas impõem políticas aos países, políticas econômicas. Então, o cara fala assim, não, o Brasil subiu não sei quantos pontos na agência de risco, pela agência de risco tal, pela tal. Isso é uma basófia, isso é uma besteira, uma pataquada. Porque o que está acontecendo é o seguinte, quando ela faz isso, ela condiciona a pontuação à política econômica que o país está fazendo. Então tem que ser uma política padronizada segundo o modelo deles, que é o modelo da absoluta financiarização da economia mundial e local. E você acha, professor, que a tentativa de construir o bloco dos BRICS, o banco dos BRICS e tal, pode interferir de alguma forma nesse esquema tão criticado profundamente pelo Papa? Olha, é claro que pode, quer dizer, eu costumo dizer que a salvação do Brasil a prazo, a longo prazo, são os BRICS. Por quê? Porque é uma alternativa para o sistema financeiro ocidental. Todo esse documento do Papa se refere, sobretudo, ao sistema bancário ocidental. O sistema chinês, que é o principal oriental, ele é um sistema muito vinculado à economia real.
Você não vê falar em grandes quebras na economia chinesa, quebras financeiras, né? Grandes ondas especulativas. Não tem. Porque os bancos estão colados na economia real. E isso para nós nos interessaria. Acontece que essa questão dos BRICS, que até mereceria uma entrevista inteira, é o seguinte. Nós estamos inseridos numa situação mundial altamente complexa, mas que tem uma simplicidade básica, que é o desejo americano de restaurar completamente sua hegemonia no mundo. Ele tem como adversários, pelo lado econômico, a China, e pelo lado armamentista, armamentista mesmo, né? Pelo lado do poder armado, a Rússia. Então, essa coisa não estava muito clara quando a gente, na época da criação do BRICS, por Lula, não por Lula, a sugestão do Lula que ele acolheu, na verdade a proposta foi da Rússia, de criação dos BRICS. Isso não tinha tanta clareza, porque isso não tinha acontecido ainda o golpe na Ucrânia, a coisa na Síria, não tinha se agravado, essa coisa toda. Então você tem a tensão entre Estados Unidos e Rússia cresceu muito. Depois dessa criação. A criação veio depois. Né? Aí, quer dizer, esses eventos aconteceram depois da criação. Então, começaram a prestar mais atenção no BRICS. Os Estados Unidos sempre se opuseram a que o Brasil participasse dos BRICS. Por quê? Porque ele acha que aqui é um quintal próprio americano. Isso. Tá certo? Então, nós estamos um pouco na cara da bamba, porque hoje quem acha que nós somos um quintal americano é boa parte de quem está no governo. Tá certo? Ministro das Relações Exteriores, essa coisa toda. Então, eles querem esfriar a participação brasileira no BRICS. O que eu acho um crime de lesa pátria. Até porque esse ano o Brasil é o presidente. Né? E tem inclusive isso. Mas a segunda estratégia que eles deixaram escapar é o seguinte: eles vão concentrar a coisa dos BRICS na parte do comércio. Não na parte de investimento, não na parte de financiamento de infraestrutura, que é o principal. Claro que... Comercial você já tem, quer dizer, você tem o maior parceiro comercial do Brasil, a China. Tá certo? A Rússia é um bom parceiro comercial também. Então, concentrar no comercial não tem nenhum sentido. Isso é diversionismo, né? Essa estratégia é fazer do mesmo. É repetir do mesmo, crescer um pouquinho e tal, mas não entrar naquilo que foca uma diferenciação com o norte-americano. Então, para o bem do Brasil, o que eu espero é o seguinte: até a reunião dos BRICS, Bolsonaro caia, ou reconheça-se a queda dele, porque ele já caiu, ele já não manda em mais nada. E eu espero que o Mourão, né, que tem boas posições em política internacional, e já diz que o Brasil não pode ser a cauda dos Estados Unidos, promova uma maior articulação brasileira no BRICS. Né? Você vê que na crise, no auge da crise da Petrobras, quem que socorreu a Petrobras? Foi a China, com um empréstimo de 10 bilhões de dólares. Tá certo? Praticamente sem garantias. Com as garantias da Petrobras. Então, isso é que é a vantagem de você estar inserido num sistema econômico mundial não especulativo. Isso para nós é fundamental. Eu acho que é fundamental. Então, no fundo é estratégico. Né? Então, mas vai haver crescente oposição americana, devem estar fazendo uma grande pressão para que... É muito difícil você se desengajar de uma organização internacional que você ajudou a criar. Mas o que eles estão querendo fazer é isso, desidrata a participação brasileira, né? Com perdas muito grandes para o Brasil. Agora, a crítica aí do Papa, da congregação lá do Vaticano e tal, é de que esse sistema econômico, da maneira como está sendo dominado pelos bancos, ele gera mais desigualdade, né? Gera uma questão, uma certa desumanização. Isso é muito simples você ver como é que funciona. Se você tem um sistema financeiro que está descolado do sistema produtivo e, portanto, atuando em cima dele mesmo, ele realmente se distancia
da economia real, mas ele continua sendo um ativo dentro da economia real. Então, na medida que ele cresce e o real não cresce, ele concentra renda e concentra patrimônio. E tira isso da economia real. Tira da economia, claro. Tira da economia. Na hora que ele quiser descer na economia real, ele desce. E apanha o que ele quiser. Né? Essa é que é a questão. Né? Então, você tem uma outra coisa nisso tudo, né? Eu tinha falado sobre o negócio das agências de risco, que é a pontuação que elas dão ao país de acordo com a inserção dela nesse sistema financeiro ocidental. Né? Então é o seguinte, se você não vier aqui para especulação, eu não vou te dar boas notas. Exatamente. E aí o pessoal vai te tratar mal também. É claro, exato. Não, é evidente, quer dizer, isso afeta o sistema privado. Porque boa parte dos empréstimos financeiros que são feitos pelos bancos, que estão no mesmo esquema, eles se baseiam nas notas das agências de risco. Agora, o Papa sempre, todo momento que vinha uma notícia mais grave sobre a questão da imigração, né, principalmente ali naqueles países da Europa, etc., ele também fazia uma crítica veemente. Até que ponto essa visão sobre a preocupação com a financiarização da economia e o descolamento da economia real que os bancos estão atuando, tem influência sobre essa questão da crise migratória? Não, eu acho que isso aí está dentro da questão geopolítica, tá certo? Quer dizer, no fundo, é um sistema de... Quer dizer, são os Estados Unidos tentando expandir suas zonas de influência, sobretudo à custa de países que tinham alguma proximidade com a Rússia, como Líbia. Né? O que fizeram com a Líbia? A Líbia era um país que estava organizado, era uma ditadura, mas uma ditadura árabe não é uma coisa estranha. Porque os árabes sempre, né, os países árabes... E para quem apoia a Arábia Saudita... Né? Exatamente. Ainda tem isso. Né? E o Brasil, inclusive, tinha uma influência grande na economia, vendia muitas coisas, produzia serviços lá na Líbia, fortemente. Mas não, a coisa mais... Tinha uma boa relação. Eu lembro que quando houve o que chamaram de Revolução Verde na Líbia, né, um amigo meu do Itamaraty me propôs a gente fazer um programa de recuperação para a Líbia, depois da crise. E eu comecei a trabalhar nisso, realmente, ver os dados, não sei o quê, babá. Ele foi para lá, 3 meses, ele estava pulando fora. A Líbia foi entregue a 300 milícias, cada uma delas com um poço de petróleo, que explora e que manda. Depois da destruição do Estado. Depois da destruição do Estado e pelos Estados Unidos. Pelos Estados Unidos. Então, dentro desse jogo geopolítico. Né? Esse jogo geopolítico, quando você diz assim, qual é o objetivo dos Estados Unidos em ter a Líbia sob controle? É a questão da financiarização. Os Estados Unidos... E a questão do petróleo, né? Porque eles dependem muito dessa energia não renovável. Exatamente, né? claro. Então, quer dizer, normalmente esses países do eixo do mal, todos eles têm muito petróleo por trás, né? E eles se colocam nisso exatamente porque é uma tendência. Vamos dizer, essas 300 milícias, né, cada um tinha um poço de petróleo, caíam lá, negociavam com cada um e que acabaram fazendo, né? Inclusive tem um filme aí do vice-presidente do Bush, né? Dick Cheney e tal. Cheney, exatamente. Que fala sobre a guerra e depois a ocupação via empresas petrolíferas. É isso mesmo. Você acha que é isso que eles estão querendo também criar na Venezuela? Claro que é, pô. Sobretudo com a questão do petróleo, a primeira reserva mundial. Então o Chávez tomou deles, né, nacionalizou, e eles Nunca esqueceram isso. Nunca esqueceram. Você tem óbvias insuficiências no governo do Maduro. O Maduro foi um péssimo governo. Né? Mas o que acontece? Submetido a um boicote americano e de outros países. Né? Difícil o país
se Agora até desenvolver. remédio, né? Não tem recurso no exterior para adquirir os remédios, né? Aliás, Porque eles seguraram. A Rússia acabou de mandar para eles um navio cheio de remédio. Ah, então. Tá certo? Não, e ali vai ser muito semelhante, se os americanos brincarem muito, vai ser muito semelhante à Ucrânia. A Ucrânia era um governo eleito, legítimo, só que tinha o grave defeito de ser amigo da Rússia. Aí armaram um golpe com participação nazista, gente confessadamente nazista, tomou o poder no lado oeste da Ucrânia, e aí no lado leste, que era russófilos, gente que falava russo, reagiram, dividiram o país. Nesse intervalo, a Rússia moveu rapidamente e ocupou a Crimeia a partir de um plebiscito com o povo da Crimeia, que optou pela adesão à Rússia, né? Então, essas coisas estão todas acontecendo ali, Síria, porque todo o problema, antes não havia problema. Por quê? Com o fim da União Soviética, né, com a queda do Muro de Berlim, a OTAN começou a penetrar no leste europeu. Em questão de anos, na verdade, ela avançou sobre 9 países europeus. Então, Isso preocupou a Rússia. Não, a Rússia, na época que deu Eltsin, que era um bêbado, não deu muita pelota para isso. Quando o Putin assumiu, aí parou. Eles tentaram fazer uma brincadeira dessa na Geórgia, né, que também é vizinha da Rússia. Os russos entraram firme, não deixaram, tiraram o território. Tentaram fazer a mesma coisa na Ucrânia, a Rússia bancou o leste da Ucrânia. E na Síria, a partir da intervenção da Rússia, também, o troço meio está tentando ser resolvido. Essa questão internacional e essa questão geopolítica está muito complexa, porque no fundo ela se mistura com os interesses. O que está por detrás disso são os interesses reais, são os interesses econômicos, né? Então, e às vezes são pontes, né? Na verdade, o objetivo seu não é aquele determinado país, mas aquele país como ponte para alguma coisa além daquilo, né? Então, professor, nós estamos encerrando aqui a nossa entrevista e eu queria que você... Então, nós debatemos aqui a posição do Vaticano sobre o sistema financeiro internacional. Então, o senhor faça um resumo aí para o pessoal, 1 minuto, certo? Para mostrar a importância, o pessoal poder estudar melhor isso, pesquisar e tal. O senhor tem mais 1 minuto aí. Eu gostaria muito, inclusive, que as pessoas, inclusive estudantes, fizessem grupos de trabalho sobre esse documento, grupos de estudo sobre esse documento. Porque, como eu disse, quer dizer, é o documento mais profundo que tem, onde você mistura uma crítica ética a uma crítica técnica rigorosa ao sistema financeiro internacional. Porque o documento, se você tirar a parte, vamos dizer assim, moral, né, que é sempre individual, subjetiva, se você se centrar na questão técnica, econômica, você vai ver que é um documento primoroso, né? Acho que boa parte dos ataques que estão sendo feitos à igreja atualmente, inclusive você recuperar casos de pedofilia de 50 anos atrás, casos das freiras lá de 40 anos atrás, essa coisa toda. Tem a ver com essa posição da igreja. Tem a ver com essa posição da igreja. Obrigado, professor, pela sua presença, por trazer esse tema que permite que você possa fazer a sua pesquisa e aprofundar esse debate sobre a posição da igreja e entender, como o professor falou, por que tanto ataques de coisas que ocorreram há muito tempo vem sendo dado à igreja católica e ao papado do argentino aí, né, do Papa Francisco. Eu queria agradecer a sua paciência, a sua audiência de assistir com a gente aqui mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania. Lembra você que você pode acompanhar toda a programação da TV Comunitária no mesmo momento que está passando no canal 6 da NET Rio, na internet, no www.tvcomunitariatudojunto.rio. Deixamos o nosso telefone e e-mail para você interagir com a gente, opinar sobre a programação, sobre esse programa e qualquer outro assunto que você desejar. Obrigado e até um próximo Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6,
TV Comunitária do Rio.